E uma pesquisa da Associação Médica Brasileira revela insatisfação dos profissionais da saúde no país. Os médicos reclamam do excesso de trabalho, acreditam que a segunda onda da pandemia será tão ou mais grave que a primeira e criticam a atuação do Ministério da Saúde. No Amazonas, o mês de janeiro terminou com recordes de casos, internações e mortes. 2.522 pessoas perderam a vida por causa da Covid-19. Faltaram oxigênio, leitos, espaço nos cemitérios para cavar sepulturas. A situação é caótica em todos os hospitais, todos, no público, no privado. São muitos pacientes graves que mereciam ventilação mecânica e a gente não tem respirador para todo mundo. É muito paciente precisando de leito de UTI, nós não temos leito de UTI para todo mundo. Então, diariamente, a gente tem que fazer escolha de prioridades. A falta de estrutura para atender os pacientes tem levado médicos à exaustão física e emocional. A maioria não vê perspectivas de melhora no curto prazo e condena a atuação do Ministério da Saúde em relação à pandemia. Essas são as principais conclusões de uma pesquisa feita com 3.882 médicos de todo o país. 8 em cada 10 acreditam que a segunda onda da Covid-19 será tão ou mais grave que a primeira. A mesma proporção afirma que as UTIs estão mais lotadas ou superlotadas e condena a desativação dos hospitais de campanha. 91,5% indicam tendência de alta no número de casos e 7 em cada 10 de aumento no número de mortes. E passado um ano do começo da pandemia, os entrevistados ainda apontam deficiências no combate ao vírus, como a falta de médicos, de orientação e de leitos. Para a maioria absoluta, só há um caminho a seguir. Os médicos afirmam que vão se vacinar e orientar os pacientes a fazer o mesmo. 1/4 dos médicos responderam que já tiveram Covid, 1/4 dos médicos, né? Enquanto que na população esse número não chega a 5%. Me parece que as autoridades constituídas, públicas e privadas, não estão dando a devida atenção para esse fato. Os profissionais que responderam também apontam a necessidade de mudanças na saúde do Brasil no pós-pandemia. E mais da metade reprova a gestão do Ministério da Saúde. A própria pandemia mostrou quão fragmentado está a ação entre o federal, estadual e municipal. E essa fragmentação traz uma incapacidade de atender de uma forma efetiva a demanda. E para falar sobre o estresse entre os profissionais da saúde, a gente recebe aqui hoje, no Jornal da UFO, o psicólogo Leonardo Abrão. Muito obrigado pela participação, Leonardo. Eu agradeço, vamos falar sobre isso, porque agora é a hora da gente entender tudo que está acontecendo e ver se a gente faz diferente em 2021 em relação ao que não foi feito em 2020. E que é bastante necessário, né? Urgente. Leonardo, para a gente começar então o nosso bate-papo, eu queria que você explicasse de que forma o trabalho durante a pandemia tem afetado esses profissionais. Eu posso usar uma palavra que é muito tranquila para todo mundo entender o que está acontecendo com os profissionais de saúde. E aí, quando a gente fala em profissionais da saúde, nós temos os médicos, as médicas, enfermeiros, técnicos em enfermagem, toda a equipe, né, multidisciplinar, transdisciplinar, da portaria do hospital, a direção do hospital, das unidades de saúde, todo mundo que está envolvido, né, no processo da condução do que diz respeito à saúde pública e privada também. A palavra é esgotamento. As pessoas estão se sentindo esgotadas em vários os sentidos. Tanto em sentidos objetivos, como, por exemplo, a falta de recursos, falta de materiais, falta de mão de obra, inclusive, né, de quantidade de médicos, quantidade de profissionais da saúde. Isso é um dado objetivo. Mas em termos subjetivos também, aos desmandos, à desorientação, às inconsequências e irresponsabilidades políticas, né, especialmente vindas do governo federal. Isso vai deixando uma sensação de barco à deriva, um barco que está faltando vela, que está faltando remo, que está faltando, né, os elementos básicos. Então, todas essas condições, tanto objetivas quanto subjetivas, levam ao esgotamento físico e também emocional. E isso abre espaço para depressão, ansiedade, né, o estresse mesmo, para burnout, que é um esgotamento emocional, para todas as manifestações psicológicas e psicodinâmicas por parte desses profissionais que estão se sentindo, em certa medida, abandonados e pressionados ao extremo.
Você acabou de citar aí pra gente sobre a síndrome de burnout, que foi uma síndrome que despertou a atenção de muita gente, foi muito falado desde o ano passado, né? E dessa correria entre os profissionais que acumulam o trabalho, né? Explica pra gente o que é a síndrome de burnout. Esgotamento físico e emocional de várias ordens, em várias profundidades, por parte do corpo humano e da psicologia humana. Por isso que eu comecei falando em esgotamento. Né? Burnout significa estar queimando, estar exaurido, estar perdendo o controle sobre as suas reações biológicas e também psicológicas. É muito comum em pessoas que estão sobrecarregadas, que estão submetidas a muita pressão, a ter que bater metas, a ter que ter um relacionamento público, e a gente sabe que dentro dos hospitais, pronto-socorro, unidades de saúde, né, portas abertas, o relacionamento é muito intenso ali, porta a porta, né, as pessoas chegando, desesperadas, ambulância chega, ambulância sai, maca para cá, maca para lá, corre atrás de oxigênio, tem lugar que não tem oxigênio. Então, tudo isso vai gerando uma sensação de esgotamento, de desesperança, de desânimo. Isso vai refletindo em adoecimento físico, em adoecimento emocional também. Neste contexto, a gente está falando sobre os profissionais de saúde, mas burnout é um mal que vem afligindo a humanidade há um bom tempo, uma vez que nós nos transformamos em uma sociedade do cansaço. Nós somos uma sociedade do cansaço, das metas que nunca as pessoas não se satisfazem, né? Os grupos econômicos não se satisfazem, as ordens vêm de cima, grupos políticos, grupos de poder, acionistas, né? Bolsas de valores. Então existe uma série de exigências sobre as vidas das pessoas que são feitas de carne, osso, emoções e sentimentos. As pessoas não são feitas de ferro, nem de pedra, nem de aço, mas são tantas as exigências dessa sociedade moderna ou pós-moderna, líquida e incapaz de encontrar limites, né, insaciável em termos materiais, em termos econômicos, são tantas as exigências que burnout passou a ser um problema com o qual a humanidade está convivendo há um bom tempo, esse esgotamento. E agora, dentro da pandemia, os profissionais da saúde estão experimentando isso num grau desumano. Era isso que eu ia até te perguntar. Isso foi visto com mais frequência agora por conta da pandemia, então? Em relação aos profissionais da saúde, mas nós temos vários estudos, pesquisas acadêmicas mostrando que a humanidade está convivendo com esse esgotamento físico e emocional há um bom tempo já por causa dos estilos de vida, dos padrões de vida, das metas inalcançáveis, a rotina mesmo, da rotina desumana, apegada ao materialismo insano, né? Então, burnout não é um problema da atualidade, já vem se arrastando dentro de uma sociedade adoecida por causa desses estilos de vida adoecedores. Mas agora, com a pandemia, em cima da equipe multidisciplinar das unidades de saúde, tudo isso está se agravando. E é importante a gente falar que nós temos uma situação, infelizmente, muito complicada, porque o SUS, o Sistema Único de Saúde Brasileiro, que é um patrimônio universal, é uma conquista civilizatória, não só da sociedade brasileira, mas da humanidade. Não fosse o SUS, talvez nós estivéssemos em uma situação infinitamente pior, porque é o SUS que está dando resposta, sim, né? Sim. A resposta possível, né? À pandemia, aqui no Brasil pelo menos. Mas o SUS, em que pese as maravilhas dessa conquista civilizatória que ele tem deficiências de gestão, deficiências relativas à mal utilização dos recursos públicos, né? E outras questões relacionadas, inclusive, à formação dos profissionais, porque a gente tem que falar também sobre formação dos profissionais. Mas a pandemia escancarou, como a gente viu na reportagem, as fragilidades, a fragmentação, né? Os desencontros existentes dentro deste imenso poder que é o SUS, essa imensa conquista civilizatória da humanidade. As fragilidades estão vindo à tona. Eu tenho dito que nós temos que aproveitar a oportunidade, por mais dolorosa que seja, para a gente enxergar o que é potencial, o que é fragilidade. O que é força, né, desse Sistema Único de Saúde, que é internacionalmente reconhecido como uma bênção, né, para a humanidade, uma força humana, mas também enxergar onde é que ele é falho, onde é que as pessoas estão errando na gestão, quais são os desencontros em todas as esferas, federais, estaduais, municipais, lá de cima, no meio do caminho, aqui embaixo, o que está longe, o que está perto, como é que nós vamos, honestamente, enquanto espécie, Homo sapiens sapiens, nós somos espécie da sabedoria, espécie da racionalidade. Como é que nós vamos olhar com racionalidade, com sensatez, para o que nós temos de força e de fragilidade dentro do SUS e, a partir de agora, agir com mais humanidade, com mais inteligência e mais objetivos saudáveis para todo mundo, e não só para interesses políticos e econômicos, que muitas das vezes não são os interesses do cidadão que sustenta e paga os impostos.
Leonardo, pegando o gancho mais uma vez de uma palavra que você citou, que foi fragilidade, né? A gente sabe que essa é a realidade de muitos profissionais da saúde, lidar com a fragilidade, com a vida do próximo, né? Mas a forma com que essa fragilidade vem sido apresentada com a Covid-19 tem assustado até mesmo quem já estava habituado com esse tipo de situação? Vamos nos lembrar que todo e qualquer profissional, antes de ser um profissional, é um ser humano. É uma entidade psicológica, psicodinâmica, cheia de sentimentos, de emoções, de potenciais, de fraquezas, de sonhos, desejos, etc. Histórias, né? Enfim, nós somos todos seres humanos. E nós temos percebido muitos relatos de profissionais que são vistos como heróis, e sim, nós podemos enxergá-los como heróis, porque estão ali na linha de frente enfrentando, né, um inimigo muito poderoso, que é o Covid, e dentro de um contexto de barco à deriva, sem orientação, né, das estruturas de poder, etc., sem recursos materiais, são heróis, sim, mas por baixo da capa do herói tem um ser humano que tem medo da morte, que tem medo de perder um paciente, que tem medo de voltar para casa e talvez estar carregando um vírus do hospital para casa, que está convivendo com a questão do luto, até luto antecipado, porque muitas das vezes ele começa a antever o que vai acontecer com um determinado paciente, né? E aí vem o luto antecipado, a impotência, ter que dar essa notícia para os familiares, e a ambulância não para de chegar, e a mídia em cima, e a população também em cima, e os políticos desorientados. Então, nós estamos lidando com uma situação espetacularmente sui generis na história da humanidade, é a maior crise de saúde do século XXI já, talvez a maior, né, das últimas décadas todas, né? Uhum. Então, este profissional, qualquer que seja ele, médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, o pessoal da portaria do hospital, da secretaria, da recepção, todos eles precisam ser acolhidos, ouvidos, amparados, de verdade. E não só jogar em cima das mãos deles, ou nas mãos deles, o abacaxi. Se vira porque você é um profissional da saúde, fez um juramento de que vai se virar. Ele fez um juramento e todos estão honrando o máximo que podem. Mas, dentro de um sistema que já era falho, apesar de ser uma conquista civilizatória, por causa de desmandos e erros de gestão, corrupção, etc., profissionais que estão lidando com falta de equipamentos, falta de medicamentos, falta de vacinas, um país que não providenciou as vacinas, como várias partes, né, vários outros países conseguiram providenciar. Esses dias saiu uma pesquisa dizendo que o Brasil é o pior país em termos de gestão pública da pandemia. Né? Nós, em relação a todos os países do mundo, nós somos o que pior lidou publicamente com a gestão do problema. É óbvio que isso repercute, a questão política repercute na questão do dia a dia, do cotidiano. E os médicos, os enfermeiros, muitas das vezes se veem sozinhos dentro dessa unidade de saúde, tendo que enfrentar todos esses desafios, mas lá fora a coisa não está e uma repercussão negativa, de forma positiva. E vem as repercussões negativas, tanto a nível pessoal, os medos humanos que todos têm, profissionais e também relacionais, porque eles voltam para casa. Eles se relacionam com os familiares dos pacientes. Eles mesmos estão adoecendo também. E tem parentes adoecidos. Então, são muitas as questões que nós temos que olhar para elas e olhar de uma maneira muito honesta. Nós não podemos simplesmente jogar tudo no conflito político e ficar naquele fla-flu, naquela briga sem fim, enquanto vidas estão se perdendo, profissionais estão se comprometendo, né? E a estrutura de saúde brasileira ruindo, para não dizer várias outras estruturas. A educação, por exemplo, também. Né, a desorientação em relação à questão da volta ou não às aulas, fecha ou não fecha as cidades, fecha ou não fecha o comércio, lockdown, não faz lockdown, fake news, né, negacionismo científico, má intenção política utilizando uma tragédia humana a favor de interesses eleitorais. Então são tantas as questões que nós vamos ter que colocar as cartas na mesa, abrir o jogo e falar, olha, a situação não é uma situação para se brincar. Não é para fazer jogo eleitoral ou jogo político quando a vida das pessoas estão em jogo e numa escala que não é de uma pessoa. Não é um grupo de 5. Nós passamos de 200 mil mortos. Há mais de 18 dias, nós estamos tendo mais de 1.000 mortes diárias no Brasil. Então, nós não estamos no momento final de uma pandemia, pelo que tudo indica. Tem gente que fala em segunda onda, eu não sei se é a continuidade de uma primeira onda ou se realmente se configura uma segunda onda, mas nós estamos atingindo números absurdos, em escalas mundiais, números absurdos, há mais de 18 dias, mais de 1.000 mortes diárias,
chegada, é passada a hora de crescermos com isso e aprendermos a lidar com essas questões que há muito tempo estão afligindo e machucando a sociedade brasileira. Leonardo, agora a questão das mortes, né? Principalmente quando foi no início da pandemia, a gente viu muitas notícias de pessoas idosas, as mais velhas, morrendo, e aí os médicos, os profissionais da saúde tendo que priorizar alguns pacientes. Como que isso mexe com o profissional? Mexe com a sua ansiedade, mexe com questões éticas profundas dentro dele, mexe com as suas próprias escolhas, porque eu tenho certeza que apesar de passarem por essa situação uma vez ou outra ao longo da profissão, mesmo quando estão se graduando, todo profissional da saúde já teve que enfrentar alguma decisão difícil, mas não 10 vezes por hora, não 10 vezes por período, ou 20 vezes por dia, e há um ano, e não vendo respostas positivas, racionais, honestas lá fora. Uma coisa é fazer isso uma vez ou outra numa profissão, ou até uma ou duas vezes por ano dentro de uma profissão. Agora nós estamos há um ano tendo que fazer escolhas. De forma diária, né? De forma diária. Tem oxigênio, não tem oxigênio? Para quem vai oxigênio? Para quem vai a UTI? Né? Quem vai ou quem não vai para a UTI? Né? Quem vai receber a vacina? Quem vai receber... a maca vai para quem? A ambulância vai socorrer quem primeiro na cidade? Né? Então, são tantas as questões machucando, angustiando, desesperançando e desesperando. Desesperançando e desesperando profissionais. E desamparando também profissionais da saúde, que é muito compreensível o esgotamento, o burnout, o estresse, a ansiedade, a depressão, o fato de estarem manifestando sintomas tipo não conseguem dormir, né? Pânico nas madrugadas, pânico nos plantões, né? Sudoreses, alterações sérias no apetite, alterações sérias no ritmo, uns passando a estar muito acelerados, outros numa letargia, numa lentidão, desprazer no exercício profissional. Então são tantas a sintomatologia, né, dessa manifestação do esgotamento e que não dá tempo de parar, porque a ambulância não para de chegar. Porque é mais um carro com uma ou outra pessoa sendo carregada nos braços, porque não está conseguindo respirar, não para de chegar. Então realmente, nós vamos ter que entender, olha, todo mundo foi atropelado pela pandemia. Em que pese ecologistas desde os anos 60, 70 estariam avisando, a humanidade está fazendo escolhas que isso vai dar em alguma coisa pesada futuramente. Mas todo mundo foi atropelado, né? Comerciantes, lojistas, professores, alunos, famílias. De alguma forma, né? Delegacias, presídios, todo mundo, porque a pandemia ela afeta o ser humano, né? Em qualquer lugar em que ele esteja. E dentro das unidades de saúde, pacientes de um lado, profissionais da saúde do outro. Quando eu falo de um lado do outro, não é que estão em oposição, mas dividindo didaticamente quem são os atores desse cenário que é a unidade de saúde. Os pacientes, clientes e os profissionais de saúde. Uhum. Então nós vamos ter que entender o esgotamento desses profissionais e procurar soluções para isso. Uhum. E hoje no Jornal da UFO estamos falando sobre o estresse entre os profissionais da saúde. A gente recebe aqui no estúdio Leonardo Abrão, que é psicólogo, e está falando para a gente aqui, explicando, né? A gente está tentando entender como que está a mente, né, desses profissionais. O nosso bate-papo está chegando ao fim, Leonardo, mas eu queria que você finalizasse com uma reflexão também, como sobreviver a essa pandemia, como que esses profissionais devem passar por essa fase. De forma objetiva, eu vou explicar da seguinte maneira. Primeiramente, os indivíduos, os profissionais da saúde, considerados individualmente, eles têm que buscar alternativas e investir no que for produzir saúde para eles. Então, eu digo para todo mundo que todo mundo pode fazer algo para ver se protege. Quando a gente vai para a praia, a gente não leva protetor solar? A mãe não fala, bebe água, né, para não desidratar? Então, o que dá para fazer individualmente? Se proteger, garantir momentos de descanso, né? Mesmo que o serviço esteja puxado, eu sei que está, mas tentar entender ali dentro, como é que eu vou ter pausas, como é que eu vou me alimentar adequadamente, né? O que eu posso fazer, o que está ao alcance da minha mão enquanto indivíduo, profissional da saúde, para me proteger nesse contexto. Por exemplo,
Tem muita gente descontando em álcool, em substâncias psicoativas, né, de maneira desequilibrada, né, fazendo uso inadequado de substâncias, achando que isso vai trazer algum alívio. Pelo contrário, às vezes isso pode piorar a situação. Então é importante que os profissionais pesquisem, pensem o que eu posso fazer para me proteger e quem está comigo aqui. Isso a nível individual. A nível coletivo e social, os profissionais precisam se dar as mãos, se ajudarem mutuamente. Não é ficar julgando, reprimindo. Se alguém cai, se alguém não aguenta, não pode ter esse olhar persecutório. Você não deu conta, eu sou mais forte. Está todo mundo sofrendo com isso. Então, solidariedade interna entre profissionais. Os gestores precisam ter uma comunicação clara, que venha lá de cima até aqui, comunicar claramente, né? Sem fake news, sem distorção, sem negacionismo, amparado na ciência, na experiência acumulada. É preciso que a comunicação seja muito clara, aberta, honesta, sincera entre os envolvidos no processo, para que todo mundo se proteja. E por fim, eu acho que é importante comunicar com a sociedade também que os profissionais da saúde estão nos ajudando e nós precisamos ajudá-los. Passou da hora de nós, cidadãos, pressionarmos as autoridades para que realmente garantam condições de trabalho para os profissionais da saúde. Nós não podemos apenas desejar que eles nos sirvam, mas sem que nós pressionemos os políticos e as autoridades a dar condições. Isso vai repercutir de maneira positiva para nós, que somos os cidadãos que usamos o serviço, e, obviamente, vai repercutir de maneira ainda mais saudável, produtiva e positiva para quem presta esse serviço para a gente. Está todo mundo envolvido no mesmo processo. Vamos nos dar as mãos e ver se a gente faz em 2021 o que não foi feito em 2020. E não perder a esperança também, né? Não perder a esperança, todo cuidado conta, investir individualmente e coletivamente na construção de uma sociedade mais justa e igualitária. A gente recebeu aqui no Jornal da UFO Leonardo Abrão, psicólogo. Muito obrigado mais uma vez pela participação aqui no Jornal da UFO. Eu que agradeço. Parabéns pela pauta.